Pazuzu, parceirão de longa data. Pazuzu é o demônio que é citado no filme O Exorcista, assim como no livro. E ele, na verdade, originalmente é um demônio /deus sumério, né? Um antigo, tanto que ele é demonstrado no início, quando o padre Kerrigan tá lá no Oriente Médio, investigando as ruínas lá. Você vai reconhecer ele porque ele é uma estátua com a giromba enorme. Ele vê uma estátua de Pazuzu lá. E aí é interessante porque Pazuzu, na cosmologia, ele é o demônio da estiagem, da fome, da seca, dos ventos ruins, etc. Só que, curiosamente, ele também é o protetor das grávidas, porque ele combate Lamastu, que é um demônio que ataca mulheres grávidas. Então eles faziam amuletos com a imagem de Pazuzu para proteger as mulheres grávidas. Então aí já entra uma dualidade, talvez não tão comum, que a gente está falando aqui na mitologia cristã, mas mais comum em mitologias mais antigas, de que não é um mal absoluto. Ele tem ali os problemas e muitas dos deuses malignos e das entidades malignas de outras religiões, as pessoas acabam adorando-os por medo, né? Então, você adora a deusa do inverno para que ela não seja tão cruel no próximo inverno e você consiga sobreviver. Você adora Pazuzu para que ele não te adoeça. Então, acaba que não existe esse absolutismo, esse maniqueísmo de que não, ele é mal pica-pau e não tem nada de bom nele. E aí o Pazuzu, no caso da Linda Blair aqui, né, do Exorcista, ele possui qual é mesmo o nome dela? O nome de um presidente? Reagan. Uau. Eu tava aqui. Essa é a coisa mais engraçada de ver alguém. Como é que eu lembro o nome da Reagan do Exorcista? Cara, eu tava tentando lembrar e não tava conseguindo, cara. Você viu que é aquele do ex-presidente lá que foi Bolsonaro? Não, é outro ex-presidente. Tá com a pele boa igual a do Bolsonaro, hein? Ele possui a Reagan. Bolsonaro tá nela. Mas ele possui a Reagan por uma oportunidade, né? Ela acha uma mesa de Ouija e começa a mexer lá e etc. E, de certa forma, ela abre o caminho para que isso aconteça. E aí é uma coisa interessante porque entra nessa seara também de que, muitas vezes, assim como a questão do cristianismo, o mal não pode agir por conta própria. Ele precisa da permissão das pessoas, e aí você entra na questão do livre-arbítrio, etc., que as pessoas têm que convidar o mal para dentro da sua vida. E aí o mal tem diversos tipos de artimanhas para fazer isso acontecer. Seja fazendo as pessoas beber, fazendo as pessoas fumar, fazendo a pessoa... Essas coisas caóticas. Colocar farofa na encruzilhada lá, fazer trabalho, etc. E farofa na encruzilhada não é uma coisa maligna. A macumba não é uma coisa do mal. A macumba faz parte de uma religião afro, tem uma importância muito grande. Então, se você ver ou falar ou escutar a respeito de macumba, não julgue e não critique, porque muitas vezes provavelmente você não vai saber do que você está falando. Então, inclusive, vou aproveitar, vou dar um disclaimer aqui, que era para ter feito no início do vídeo. Qualquer coisa vermelho corta e emenda lá no início. Meu Deus! Porque quando a gente começou a falar sobre mal, demônios, etc., a gente teve já um comentário no canal sobre o problema de ter demônios no D&D. Demônios com nome de demônios que... não posso falar que existem no mundo real, né? Mas que tem seu simbolismo no mundo real. Por exemplo, Beelzebub, Baal, Manon, Belial, etc. Existem vários demônios com nomes de nomes que a gente conhece no mundo real. E todo mundo ou tem um amigo muito religioso que tá aí jogando RPG, ou que tem uma família muito religiosa jogando RPG. Então, se você tem alguém que é muito religioso na sua mesa, se você é muito religioso, ou se você tá jogando na casa de alguém que é religioso, ou que tem algum problema com esse tipo de assunto, não use. Uma das maravilhas do RPG é que você tem milhões de inimigos diferentes. Você não precisa necessariamente usar demônios na sua aventura. Mas eu quero usar demônios por causa disso, daquilo. Mas
Inclusive o comentário do nosso amigo no YouTube foi que ele não queria ficar chamando o nome daquele demônio na casa dele ou na casa dos amigos dele, etc. Até mesmo porque isso impediria a disseminação do hobby, por exemplo. Você tá na casa do seu amigo, aí você tá lá jogando, aí você fala, não, aí vocês vão e encontram o Belial. E a mãe do menino tá lá do lado, sabe? Então não vai deixar ele jogar mais RPG porque tá mexendo com coisa do... Então você assiste Dragon Ball Z e desde tudo, né? Aí a sua mãe chega na hora que tá toda a torcida assim, Satan! Então, o que eu tava falando do disclaimer é justamente isso. Se você não quer... Se você tem algum problema com isso, não use. Você tem outras opções de inimigo que você pode usar. Mas se ainda assim você quiser, você tem a opção de usar a criatividade e designar outros nomes. Aí você cria o seu próprio nome lá, você faz um homebrew do que você quer que se chame aqueles demônios. E aí, a partir daí, você trabalha o que mais você quiser. Então, só um disclaimer da importância também, por se tratar de um assunto talvez delicado, principalmente no país predominantemente cristão, né? Então, é interessante a gente dar esse alerta de conteúdo sensível, por assim dizer. Vou ver se eu corto e coloco no início isso aí. Pois é. Mas, então o Pazuzu ele entra na Reagan por uma oportunidade e é interessante que quando anuncia-se muitas vezes que é o Pazuzu, mas quando pergunta pra ele quem é ele fala, meu nome é Legião porque somos muitos, né? Então, ele não se pronuncia, até porque parte da cosmologia demoníaca diz que se você sabe o nome verdadeiro de um demônio, você tem poder sobre ele. Então, normalmente, não tem... o demônio ele não vai se pronunciar. E aí entra uma outra série de questões que é, no mínimo, cômica, que é o poder que pastores neopentecostais têm sobre demônios no geral. Que é, põe a mão pra trás, ajoelha, não sei o que lá. E aí é quase cômico a maneira que eles utilizam para manipulação de espectadores, né? De que a proteção está ali na igreja dele específica. Então, Pazuzu é um mal que tem a intenção, no caso do exorcista, tem a intenção só de prejudicar mesmo. Assim como a maioria dos filmes de exorcismo ou das histórias de exorcismo, o demônio que está ali, ele tem a única e exclusiva intenção de prejudicar. E assim como nos programas de madrugada da igreja também, o demônio está ali só para prejudicar, ele não tem nenhum ganho com isso. Porque, talvez até em similaridade com Morgoth, que o Marcelo falou da similaridade de Lúcifer, ele quer destruir aquilo que o Criador criou. E para todos os efeitos simbológicos cristãos, o homem é a maior criação de Deus, a melhor criação de Deus, fez ele a imagem e semelhança, etc. Então, ele destruir ou macular aquilo, para ele seria um ganho de uma vingança, né, por assim dizer. No entanto, tem uma citação muito interessante de Milton, em Paraíso Perdido, John Milton, que quando Lúcifer cai e está lá no Pandemônio, que é o nome da fortaleza dele, inclusive Pandemônio foi um neologismo criado por John Milton, que significaria reunião de demônios. E ele fala que o maior pecado dele foi querer o conhecimento. Ele fala assim, então eu alimentarei no coração dos homens a sede por conhecimento. Então se você está aqui assistindo o nosso programa, buscando mais conhecimento, buscando mais sabedoria para suas mesas de RPG, você está seguindo as intenções de luta. Eu fui pego de surpresa por essa conclusão. Eu tava acompanhando aqui até que eu fiquei, oxe, ué. Rapaz, e aí o programa Family Friendly que a gente ia fazer foi por água abaixo hoje. Tava indo Family Friendly até aqui, Cara, e se você quiser ver o demônio em ação, você vai assistir um desses programas de madrugada, onde você vai ver um monte de gente passando trote. Aquilo ali é o capeta agindo. Tecnicamente, né? Às vezes é o único que tá agindo de verdade ali. Que tá assistindo. O único que tá aparecendo assistindo. na câmera tá de boa. O outro liga lá e fala, não sou assim não. O único que tá assistindo os programas de crente de madrugada é o Satanás. Sobre essa coisa do Pazuzu, esse alerta que o Luiz fez, eu acho muito importante. Porque a gente falou sobre essa questão das religiões de matriz africana e a gente entrou, eu acho, nesse detalhe, quando a gente falou lá atrás sobre não usar nome de demônio e tal, de qual é o impacto da mitologia cristã na criação dos monstros de RPG, especialmente desses cenários. Porque a maioria desses cenários são criados aí por pessoas americanos ou europeus, que são pessoas criadas em um contexto social de mitologia cristã. Então, tudo que é externo
é transformado. Que é uma coisa... Você falou do Pazuzu. O Pazuzu, ele era a entidade suméria e ele não tem uma característica maniqueísta. Porque as religiões politeístas, naturalmente, não são maniqueístas. Não faz sentido. Não tem o Deus que é só bom e só mal. Porque, em geral, eles representam aspectos de personalidade humanas. Eles são antropomorfizados. Todos eles têm vontades, desejos, birras, etc. Eu vou me transformar num boi pra comer Entendeu? Eles têm desejos sexuais. Exatamente. Tia do Batman. a tia do Batman. Eu vou voltar em um tema mitológico depois pra falar disso, mas não faz sentido. Pazuzu, ele tem uma característica negativa, mas ele pode ter uma característica positiva. Não confundiu o Pazuzu com o ex-ministro da saúde. Exatamente, ele só tinha intenção maligna. Mas a gente falou, já falou sobre isso. A gente falou de Shiva, né? Que é a característica da destruição criativa. Tipo, nossa, é a deusa do mal, a deusa da morte, a deusa da destruição. Sim, mas a destruição precisa acontecer. Você precisa que as coisas morram para que elas renasçam, etc. Né? Dentro dos princípios. Então, assim, lembrem-se disso quando vocês estiverem pensando do ponto de vista de malignidade dos sistemas de vocês, de que, às vezes, a visão de que algo é maligno é uma visão ideológica, é uma visão carregada de uma moral que não é uma moral absoluta, é uma moral que atende a uma vontade, ou um desejo, ou uma expectativa do seu criador. Mais uma vez, Marcelo fala com as vírgulas no lugar certo. Não interpreta o Marcelo pensando assim, então, agora não vamos ficar passando pano para a pessoa. Não, ele tá falando para você prestar atenção e para você usar nos seus jogos as coisas. Exatamente. De maneira... Eu acho que para a vida real você também tem que fazer um pouquinho de avaliação de estão me falando que tal coisa é mal, tal coisa é ruim, e você não precisa aceitar isso como um fato consolidado, né? Porque tem coisas que sim, que você vai olhar e falar, cara, realmente, isso aqui... Mas tem coisas que você está só aceitando um discurso que atende a um objetivo específico. O mal pode não ser completamente subjetivo, mas certamente existe uma carga de subjetividade nesse sentido. E neste caso, esse é um bom exemplo. Né? A religião cristã transformou tudo que não era. Como a religião cristã era necessariamente maniqueísta e monoteísta, só pode haver um Deus, todo o resto é mal. Todo o resto são falsos ídolos. Todo o resto é negativo. Então, isso foi necessário de acontecer lá atrás e essa carga veio embora. É por isso que as pessoas falam, macumba é uma coisa maligna. Não, não é, cara. É uma religião diferente. É um procedimento diferente. São ritos diferentes, são crenças diferentes. Elas não são más ou boas, elas não são negativas, elas não são piores ou melhores, elas são diferentes. E esse aspecto é importante. Você entender que nem sempre é mal, às vezes é só diferente. Eu já tinha contado uma vez aqui que lá na UEG tinha um padre, o Peter, e a gente conversava bastante, e uma vez eu fui perguntar para ele o que era o mal. Se Deus é poderoso, por exemplo, né? Se Deus é todo poderoso, e se ele é a bondade absoluta, o que é o mal? Ele disse numa sinceridade até estranha, né? De vocês, inesperada, ele falou assim, ninguém sabe o que é realmente o mal. Mas nós podemos dizer que o fulano de tal, ele falou o nome do filósofo lá, que eu esqueci o nome. De acordo com o filósofo tal, o mal é simplesmente a ausência do bem. E como eu sou um religioso, eu falaria que é a ausência de Deus. Se você não tem Deus, você tem o mal. Ou seja, se você não tem o bem, logicamente você tem o mal. É simples. E aí, se você for filosofar em cima, o mal é exatamente a falta da virtude. É a falta da moral. É a falta da ética, igual eu falei lá no início. E quando a gente fala do Pazuzu, e quando eu falo igual o Jesus disse, que ele veio para tocar o terror mesmo, ele vem para corromper, ele é o exemplo daquilo que tá sendo exemplificado aqui, mas assim, visual. Ele simplesmente destrói tudo aquilo que você considera bonito e valoroso. Ele pega uma mocinha que tá entrando na adolescência e transforma nisso aí que vocês estão vendo na tela. E isso daí é só o visual dela. Você precisa ver as coisas que acontecem em si. E se você tem medinho, fala assim, eu não consigo assistir esse filme porque eu sou igual o Marcelo, eu tenho medinho. Vai ler o livro pra você ver o que é bom. Que ataque gratuito, cara. Você tem que falar assim, Marcelo, eu lá sou homem de ter medinho, eu tenho pavor
Eu fico horrorizado. O livro ainda tem coisas lá que você nem sonha que acontece. Então, o Pazuzu é um exemplo de corrupção completa. Completa.